Tá, joia, irmãos. É um privilégio sempre estar aqui de volta, rever os irmãos, matar a saudade, mesmo que seja às vezes pouco tempo que a gente consiga ficar, mas é com muita alegria a gente revê-los, né? E eu queria mostrar para os irmãos um pouco do nosso ministério, tá bom? Talvez aqueles que já nos conhecem vão falar, o Rafa está falando de novo, mas aí quem não conhece vai estar vendo, tá bom? Então, para quem não nos conhece, nós somos a família Esdras, né? Eu, Rafael, nasci em Lorena, mas vim para cá, para Jacareí, aceitei Jesus nessa igreja, e graças a Deus que cresci, aprendi, e fui enviado para essa igreja, para missões. A minha esposa, Cristiane, é natural do Pará, né, cidade chamada Abaetetuba, não precisa repetir. O Samuelzinho nasceu aqui também em Jacareí, está com 8 anos. O Lucas, do meio lá, está com 3 anos, nasceu em Belém, a 500 metros do rio Guamá, quase um ribeirinho, né? E ali está a Elizabeth, né? Elizabeth, eu acho que vai ser a primeira, talvez, amapaense que você vai conhecer na sua vida. Não sei se você conhece algum amapaense, ou macapaense, né? Ela é de Macapá, nasceu ali no estado do Amapá. Quem não sabe onde fica, depois dá uma olhada no mapa lá, né? Que a gente vai descobrir na região norte, né? Elizabeth, né? A bênção de Deus, nasceu esse ano. A Elizabeth, o pessoal fala, nome de velha, mas eu quero que ela fique velha mesmo, né? Não quero que ela morra logo, né? Elizabeth, que significa Deus é abundante. Então, Deus deu abundância, né? A gente é um motivo de agradecimento, né? Foi bem difícil, né? Tudo, a gravidez, tudo, mas graças a Deus nasceu, está firme e forte aí, sendo bênção na nossa família, né? Alguns acham que a gente é doido, né? Ter 3 filhos, mas Deus está dando bênção e graça, estamos levando lá, graças a Deus, tá bom? Aponto para cá ou para lá? Para cá, né? Tem que ligar primeiro. Muito bem, hoje é 9 de dezembro, né? Essa data para mim é sempre especial, 7, 8 e 9 de dezembro, porque 7 foi o dia que eu batizei. Eu batizei há 21 anos atrás, dia 7 de dezembro, né? Olha só, pela graça de Deus, tive o privilégio de conhecer essa igreja, batizei aqui, não tinha bastério ainda, batizei lá em São José dos Campos, né, no TBB de lá, mas membro dessa igreja aqui. Uma bênção ter crescido nessa igreja e sempre está no nosso coração, né? Batizei junto com meu irmão Felipe, com a minha tia Magali e outras pessoas mais. Então, 21 anos já, né, que Deus permitiu eu conhecer, ser membro dessa igreja, para mim é um privilégio. Dia 8 é o dia que eu me formei no seminário, entrei no ministério, né? Eu creio que eu me formei e vim para o ministério. Então, fazem 12 anos que eu estou no ministério, pela graça de Deus também, aprendendo, tenho muito a aprender ainda. E dia 9 é o dia do meu casamento, que é hoje, né? 12 anos de casamento também, pela graça de Deus, né? Então, me formei num dia e casei no outro. Eu acho que é importante isso. Você se forma, depois você casa, né? Um dia depois, mas tá bom. E estou muito feliz de estar aqui, podendo estar esse dia aqui com os irmãos. Quem não conhece o nosso ministério, fica lá em Afuá, né? Então, tinha Benevides, onde a gente morava, quando a gente veio 2 anos atrás, a gente estava em Benevides, está de vermelhinho ali, fica lá no norte do Brasil, ó, se olhar o mapa do Brasil, lá em cima, né? Afuá fica perto de Macapá já, por isso que a Elizabeth nasceu em Macapá, que o hospital, né, mais perto fica em Macapá. E Afuá, aquela região que está de vermelho, Afuá ela é uma cidade, mas também é um município, né? Então, é uma cidadezinha que tem 10 mil habitantes, mas tem 40 mil habitantes no total nos rios, né? Então, para chegar em Afuá, teve uns 5 doidos da igreja que tiveram coragem, né? E atravessaram isso aí, né? Sai de Macapá, passa por uma baía, atravessa uma ilha, né? Outra baía, essa baía é onde, quando está ventando, o pessoal se converte tudinho, né? Fica aquele... Esses são os tipos de barco, tem uma lancha rápida que parece um ônibus, tem um navio que é bem grande, cabe umas 400 pessoas, e tem uns barquinhos para quem tem mais coragem, né? Que é mais barato, mas é menorzinho e também isso aí é mais difícil. Não recomendo ninguém, né? Quem vai visitar a gente fala, ó, não pega, tá mais barato, mas não pega esse barquinho. Tá bom? Esse aqui demora 2 horas para chegar e esse aqui demora 4 horas. Esses barquinhos às vezes demoram 6 a 8 horas, quando não quebra ele chega lá, né? Essa é a Afuá, chamada Veneza Marajoara, né? É um arquipélago, na verdade, são várias ilhotas, né? Afuá é tudo em cima de palafita. Toda a cidade é construída a 1 metro, 1,5 m, 50, depende do lugar, mas acima da água, né? Aqui é o cemitério. Lá ou você morre de morte morrida ou morte afogada. Não tem aquele negócio de enterrar a pessoa, ela fica lá. Porque até o cemitério, o que acontece? A água, ela invade, né? A gente chama de lançante, né? Então, toda essa água aqui, a cidade é muito baixa. Então, toda a água, né, em época do ano como fevereiro, março, abril, a água entra na cidade inteira. Ela entra, depois sai, né? É uma maré igual, mais ou menos, da praia, né? Aquela água entra e sai 2 vezes por dia, né? Aqui é a frente da cidade,
Uma cidade que foi fundada pela Igreja Católica, era uma igrejinha ali da Conceição, que eles chamam, né? E aí, a partir daquele lugar, cresceu a cidade, é uma cidade muito católica. E aqui é um bicicletário, né? Lá não tem carro, não tem moto, não pode nada motorizado. Então, tudo lá, estou apontando aqui, né? Tudo lá é bicicleta, né? Bicicleta, bicitaxi, né? Tudo é desse jeito, né? Tração humana, né? Nem animais não pode ter. Essa é a nossa casa, nossa nova casa. A gente morava na casa de lá, a gente mudou agora quando a gente voltou para essa casa aí. E é para você ver a água, né? Tá cheio. Aí agora a gente vai... Tentei tirar uma foto mais ou menos parecida, né? Aí sem a água. É mágica. Então é assim, é rasinho, né? Então, as crianças brincam naquela água ali, se divertem quando a maré está cheia, né? Essa época do ano não está entrando a água lá. E eu queria mostrar para os irmãos, né? Os irmãos têm ofertado para a gente, têm sido bênção, têm sido fiel, a igreja tem sido muito fiel com a gente. Então eu te queria mostrar um pouquinho do que os irmãos estão investindo no reino, que aqui é o ministério do Rafael, da família da Cris, lá em Afuá. A gente é coordenador de uma base missionária. Essa base tem 3 casas missionárias, tem uma quadra, tem um consultório médico que só funciona quando vai voluntário, também tem um refeitório, então a gente tem alguns ministérios lá, e eu fiquei responsável por cuidar dessa base. Então, várias reformas, né? Quando a gente chegou lá esse ano, tinha que pintar, limpar, trocar o piso da quadra de madeira, né? Vai perdendo. Tinha a horta que estava abandonada, as ruas, né? Eles não chamam de ponte lá. Você falar para um afuaense que é uma ponte, ele fica ofendido, é rua, né? Ponte é que passa por cima do rio. E mesmo sendo em cima da água ali, mas se chama de rua, né? E a gente teve que arrumar as ruas dentro da base, né? A nossa voadeira, que é uma lancha, o Samuel, o Lucas sempre estão nos ajudando aí. E esse aqui é o missionário Crisman, que é um nativo lá de Afuá, que aceitou o ministério, agora ele e a esposa dele são missionários. E ele é o responsável pela manutenção, de cortar a grama, de os trabalhos mais pesados que eu não posso fazer, né? Não posso, mas às vezes a gente faz, né? E aqui é o resultado, né? Pela graça de Deus, Deus da bondade, o irmão lá, pintou para a gente, bonito lá no projeto, né? A parede, a quadra reformada. Aqui o pessoal que foi do TBB lá, né? Eles conseguiram usar aquela quadra, a rua reformada, o nosso barco pintado, né? Aí aqui o Samuel já colhendo já um pepino lá. Esse é um dos projetos que a gente tem, chama Docilar. Então, a gente está na MEAP, a MEAP é Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. A MEAP tem em São Paulo, tem Pará, Maranhão, Piauí, e está entrando no Amazonas agora. Então, um dos projetos da MEAP é o Docilar, que é um projeto que trabalha com crianças no contraturno escolar. Então, as crianças têm ali alfabetização, reforço escolar, a gente prega a palavra também para eles, tem dinâmica na quadra, várias coisas, né? Esse ano a gente conseguiu, no segundo semestre, começar o ensino cronológico com eles das escrituras. Desde o comecinho da criação, né, a gente não terminou ainda, mas professoras, na verdade, né? E aí, para eles aprenderem a Bíblia inteira, né, e guardar a história da criação até Jesus Cristo e salvação e tudo mais, né? Nesse Docilar, a gente tem reforço escolar ali, crianças que estão no 3º ano e não sabem ler ainda, né? Eu acho que não é a realidade muito aqui de São Paulo, mas no norte é bem comum isso. A criança está no 3º ano e não sabe nem ler. Então, a gente tem um reforço escolar, alfabetização. Tem um tempo de lanche também que a gente oferece para eles, né? Uma merenda, alguma coisa assim. A Cris trabalhou o segundo semestre na cozinha, teve que dar uma força lá. E a gente implementou esse ano, né, a questão do Brasil, ensinar o Brasil, a gente canta o hino nacional com eles, faz eles marcharem na quadrinha, eles vêm, param em ordem. E foi muito interessante que eles começaram a ser mais disciplinados. Na hora que vai para o refeitório, vai em filinha, né? Começou a funcionar, a gente canta o hino nacional, fala pelo Brasil e ora por algum aspecto, né? Ou pelo Pará, ora pelo Brasil. Além do projeto ali, né, com aquelas crianças, que a gente atende 3 dias na semana, a gente também tem com os pais, a ideia de visitá-los, né? Tem sido bênção. Eu não vou, mas a Cris vai, as professoras vão visitar cada família. Infelizmente, eu não tenho muitas fotos disso, porque a gente não fica tirando foto, né? A gente não vai visitar e fica... Então, eu peguei foto de alguém que foi lá com a gente, né? O Felipe e a Sabrina são alunos do seminário Palavra da Vida e foram visitar a gente. Então, sempre está visitando os pais, podendo evangelizar, saber as dificuldades. Irmãos, aí que a gente fica sabendo, né? Quantas histórias tristes tem aquelas crianças, né? Crianças ali abusadas, crianças ali que passam fome, crianças que são maltratadas pelo pai, pela mãe, pelo padrasto. Então, são crianças que vivem uma realidade muito longe do que Cristo quer para uma família, né? Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar com aquelas crianças, evangelizando, abraçando, mostrando o amor de Cristo, que eles não têm em casa. Eles não têm um conceito de família, um conceito de amor verdadeiro, né? Você fala, Deus é pai para eles não querem nem saber, porque muitas vezes o pai só faz o filho e não cuida, não ama, não educa, não faz nada, né? Essa é uma triste realidade de Afuá.
E aqui as crianças apresentando uma peça para os pais, né? Sempre essa ideia de evangelizá-los. Opa! Muito bem, o Amorage, né? Fomos abençoados pelo Amorage também. Muito obrigado aos irmãos que ofertaram as cestas, né? Teve gente que quis ofertar, já não dava mais tempo. Mesmo tanta oferta que a gente teve foi muito bênção, né? Muito obrigado mesmo vocês que apoiaram o horário e tudo mais, né? A gente decidiu fazer uma cesta de gostosuras. A gente pensou em fazer uma cesta básica, né? Com coisas, arroz, feijão e tal, mas a gente pensou assim, talvez isso aqui eles consigam comprar, com sacrifício, né? Ou tal, mas vamos fazer uma coisa que eles não têm condição de comprar, ou que eles não vão comprar para esse Natal. Então a gente queria mostrar que o amor de Deus vai além do básico, além do simples. Então toda a oferta que deu, a gente foi lá e foi comprando. A gente fez uma cesta, sobrou dinheiro, vamos comprar mais coisas. Aí aumentamos um pouquinho mais a cesta, né? Aí deu um refrigerante, bis, aí foi várias coisas para eles. Foi bem legal. A gente fez uma comemoração de Natal, um presepinho ali, né? E aí foram as famílias, algumas famílias que receberam, ficaram muito felizes, né? Nem aguentavam carregar a cesta, né? Que a cesta ficava toda... foi bem, ficaram bem felizes mesmo. Tinha um videozinho deles agradecendo, mas a pessoa que gravou, aconteceu algum problema na hora de gravar, ele perdeu, né? Eu ia passar o videozinho deles falando, todos juntos, falando muito obrigado para vocês, mas infelizmente não deu certo o vídeo, alguma coisa se perdeu na gravação aí, né? Mas tem as fotos de algumas famílias. Algumas famílias são tranquilas, outras aí são bem carentes, né? Uma família que tem 8 filhos e a mulher está grávida do 9º, e aí você chega lá, aquela pobreza, né? Extremamente pobres. Pobres de tudo. Pobre de recurso financeiro, a casa é pobre, pobre de conhecimento, pobre de tudo. E principalmente de Jesus Cristo, né? Não tem Cristo na vida, né? Seguem tradições, mas não conhecem o amor, a salvação de Jesus. Então você vê que são presos, às vezes, na bebida, às vezes na droga e outras coisas mais, né? Então a gente sabe que é Cristo que vai libertá-los. Então é um privilégio poder alcançar essas crianças e as famílias com o amor de Cristo. Então vocês que nos apoiam no nosso ministério, vocês que apoiaram a Amorage, né, com a oferta da cesta, sabe que vocês foram usados por Deus, desculpa, para abençoar pessoas que vocês nem conhecem. Né? Até voltar aqui, para os irmãos saberem que aqui a Cris, nesse momento eu tirei a foto, botei a foto para lembrar, né? Que ela estava falando exatamente isso. Ela falou, gente, essa cesta aqui não é o Rafa e a Cris está dando, né? Essa cesta aqui foram irmãos que nem conhecem vocês. Lá em São Paulo, teve outros irmãos de outros lugares também que deram. Então, saiba que vocês foram lembrados, né? Então, vocês fazem parte disso aí, né? Não é só o Rafa e a Cris. Saibam que vocês abençoaram, trouxeram alegria para algumas famílias, né? E ali a gente teve a oportunidade também, né, de pregar. O pastor Marcelo, que é o nosso companheiro lá de ministério, pregou sobre o amor de Cristo, usou uma cruz, lá não dá para ver, mas tem uma cruz aqui. Falou exatamente sobre Cristo, sobre o Natal, sobre esse amor que eles precisam de Jesus Cristo. A gente teve que fazer uma ceia também ali, com, acho que era maminha picada, alguma coisa, uma carne bem gostosa lá. Tiveram aquela ceia, comer em família ali, a gente orou. Tá bom? Então, todos vocês que participaram dessa ceia também em coração, em espírito e em ação. Muito obrigado, pessoal do Amor que Age aí também. A gente começou o projeto MEAP Esporte. Ainda não deu certo, a gente está camelando, né, procurando. O que a gente viu? A gente estava alcançando muito crianças de até 12 anos e alguns adolescentes. Então a gente tentou esse ano, no período da tarde, alcançar adolescentes, que é o período mais que eles se perdem. Fazem 12 anos, muitos entram na prostituição, entram nas drogas, na bebida. O índice de bebida lá, de alcoolismo, é muito grande. Para você ter uma ideia, de 15 a 18 anos, eu acho que 6% estão na escola. De 15 a 18 anos. Eles vão desistindo da escola, né? Ensino médio, vão parando. E vão fazer nada na rua, né? Vão aprontar, né? E a gente começou o MEAP Esporte com aula de violão, aula de flauta, aula de teatro. Não começou, mas a gente tentou começar, futebol ali, né? E fomos tentando ainda. Deu certo, não deu certo. Quem dava aula de violão sou eu, né? Vocês conhecem meu talento de violão, né? Coitado de mim. As 7 notas que eu sabia fazer, eu consegui ensinar ali para aquelas pessoas, né? Mas foi bem, a gente podia mostrar o amor de Cristo, falar de Jesus. Então, se os irmãos puderem orar esse ano agora, a gente quer achar estratégias para alcançar os adolescentes, né? Vamos levar o Conex inteiro lá para lá e evangelizar, acho que é mais fácil, né? Então, essa estratégia de tirá-los desse mundo das drogas, da bebida, de estar longe de Cristo. Nós temos um programa na rádio, né? A gente quase parou esse programa quando a gente descobriu que tinha ribeirinhos que a gente nunca conheceu, nunca foi naquele rio, que estavam vindo na rádio. Então, ali a gente pode pregar a Bíblia, falar mesmo, né? E eu consegui ler o Evangelho de João inteirinho com eles agora esse período, né? Cada sexta-feira eu lia um capítulo de João,
batendo de frente contra uma seita que diz que Jesus não é Deus, né, filho de Deus, que diz que Jesus morreu numa estaca, né? E essa seita é muito forte lá em Afuá. Então eu tinha a oportunidade de mostrar em João quem realmente era Jesus Cristo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então essa oportunidade, e a gente ia na rua, pessoas encontram, a gente fala, olha, eu ouço o programa da rádio, olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Então é a oportunidade de pregar para as pessoas. Se você quiser ouvir um dia o programa, você pode botar na sua internet lá, Rádio Afuá FM, é toda sexta-feira às 8 horas, com horário de verão, acho que fica 9 horas, ou fica 7 horas, né? Tá bom? Lá não tem horário de verão. Então, é a oportunidade que a gente tem de estar falando do amor de Jesus Cristo para tantas pessoas que a gente não tem nem ideia quem é, né? E quando... aqui é o Antônio, né? Cadê lá, voltando? O Antônio pode falar na rádio, se os irmãos forem visitar também, já estão convidados para dar uma palavra na rádio. Apoio ao corpo de Cristo além das placas, né? Uma ideia nossa lá é juntar a igreja de Cristo, que são muito divididos. Né, tem igreja lá que briga, uma aqui, outra na esquina, e não falam com si. Isso acaba atrapalhando o evangelho. Pessoas chegam numa igreja, se frustram e não querem mais saber de Cristo. Então, um dos papéis nossos é trabalhar com algumas igrejas. Né? Então, aqui foi um acampamento de uma igreja que fez lá na base. Aqui a Cristo está pregando para umas mulheres, um encontro, acho que era Dia das Mães, numa igreja. Aqui a gente fez um dia de oração pelos ribeirinhos. A MEAP tem esse dia nacional de oração, dia 29 de junho, eu acho. Dia Nacional de Oração pelos Ribeirinhos. E a gente chamou as igrejas para irem lá orar. Quase nenhuma igreja foi, mas a gente convidou, né? E aqui é uma igreja de Macapá que levou um grupo de jovens para evangelizar lá os rios, né? Então a gente tem esse apoio a outras igrejas que a gente cresceu o corpo de Cristo, né? Independente de placas de igreja, a gente está ali para levar o evangelho. E claramente para a gente foi muito especial, mais especial receber os irmãos aqui, né? Então, esse aqui é o Paulinho, vocês conhecem o Paulinho, né? A cara de palhaço dele, né? Tá, a turma aí que foi muito bem, assim, a gente ficou muito feliz, a gente agradece a igreja, a gente sabe que a igreja apoiou, investiu. Para a gente foi um enorme prazer receber aqueles irmãos lá. Tá, mas eles fizeram um milagre lá, conseguiram botar 180 crianças numa quadra, eu quase fiquei doido, né? Encheram lá a quadra da MEAP de criança, fizeram um bom trabalho, não pararam, cansaram, eles não foram lá descansar, irmãos, eles trabalharam bastante. Foi muito bênção, né? E a gente espera que vão mais pessoas, né, tá bom? Então você está convidado, não precisa esperar uma viagem missionária, se quiser tirar suas férias para Jesus, e lá tem bastante trabalho para fazer, tá bom? Então, convidados. Esse aqui é a menina dos nossos olhos, né? Que é o trabalho nos rios. Então a gente ama muito o ribeirinho, um dos motivos porque a gente está em Afuá. O povo ribeirinho é o segundo segmento menos evangelizado no Brasil. Cerca de 10 mil comunidades sem a presença do evangelho ainda. Né? É um povo que eles têm uma característica peculiar, né? Vivem nos rios, vivem dali, estão longe da sociedade, né? Longe de igreja, longe de contato com... Por exemplo, aqui em Jacareí tem igrejas, né? A pessoa pode vir numa igreja, ser convidada. Os ribeirinhos é bem difícil, né? Ele sai lá da casa dele, pegar um barquinho e ir numa igreja na cidade, né? Então, e é uma carência muito grande na região de Afuá, é a questão do evangelho nos rios. Então, aqui, a bênção de Deus, consegui tirar a carteira. Agora eu sou marinheiro auxiliar de convés, né? Grande coisa, né? Eu já posso pilotar um barco de 12 metros, né? Isso é bênção, porque precisa, né? E a gente quer estar legalizado, quer estar fazendo a obra de Deus da maneira certa, né? E Deus deu de presente para mim esse curso, consegui fazer com a Marinha lá em Macapá. Eu não vou contar a história agora porque é longe, mas eu consegui a última vaga entrando, né, de carão lá, consegui fazer essa carteira, né? Tirar essa carteira naval. E a gente sempre vai para os rios, né, levando pessoas que querem apoiar a gente, às vezes é a nossa família sozinho. Se você for lá, você vai também, fica tranquilo, não sei nadar, tem colete, não tem problema, tá bom? Eu nunca afundei o barco, fica tranquilo, ainda tô com nenhum ponto na carteira ainda, tá bom? Esse aqui é o Paulinho, a cara do Paulinho, gente, depois dá um zoom para vocês verem. E esse trabalho é assim, a gente sai da base e para de casa em casa. Você não tem vilas com 10, 15 casas, tem que ir de casa em casa. Cada casa é uma casa sozinha, e depois do lado não tem nada, e outra casa. Então, eles viram, você vai, desce, né, sobe na rampinha, às vezes a rampinha está quase quebrando, né? Aí tem as mães de andar em cima do flechalzinho ali, você vai andando de lado, para não cair, né? Esse aqui é o Rio Muruquara, onde eu consegui gravar o tamanho dele, né? Então, nenhum dia a gente consegue visitar esse rio. A gente nunca conseguiu visitar todas as casas, são 35 ou 37 casas, uma coisa assim. E a gente consegue, no máximo, num dia, visitar umas 7 casas, no máximo.
né? A gente para na casa, a gente sai. Então, é um longo caminho, né, que a gente percorre aí. De carro não é muito longe, né, dá poucos quilômetros, mas de embarcação é muito longo, né? Esse aqui é o principal meio de locomoção no Ribeirinho, está longe, né, mas é um casquinho com o motor rabeta atrás, como se fosse a moto daqui, né? Esse aqui não é o Antônio, parece ele, é um nativo lá. Ele está com um negócio que o Ribeirinho usa para pegar mel de abelha. Ele bota aquele negócio de uma árvore, ele bota assim na cabeça e vai pegar mel para não picarem ele, né? Aqui é uma casa ribeirinha, eles estão esperando a gente. E é interessante, quando a gente chega, eles recebem mesmo, irmão. Isso é uma característica assim, o ribeirinho tem tempo para te receber. Se você ficar 2, 3 horas conversando, ele vai ficar lá tranquilo, ele não vai ficar olhando no relógio, porque ele nem tem, mas ele vai ficar lá, vai ficar conversando. Se ele oferecer um cafezinho, você fala assim, já é meu amigo, já sou de casa, né? Oferece o cafezinho, você tem que tomar. A gente vai em 7 casas, eu tomo 7 cafezinhos, né? Eu chego aceso em casa, né? As crianças também vão, né? Vai junto, o filho de missionário vai junto também, bota o coletinho também. Se seu filho quiser ir, a gente tem coletinho de 20 quilos, de 40 quilos, né? Pode levar. Né? E eles são os que se enturmam muito, eles chegam, têm facilidade, né? E, gente, a benção de ter um filho no campo missionário, né? Alguns podem achar doido, né? Você vai levar seu filho lá para o meio da Amazônia, tem cobra, tem anaconda. E eles abrem muitas portas, porque quando um ribeirinho vê você assim, opa, quando se chegar só eu assim, né, careca assim, com essa cara assim, eles acham policial, né? Eles acham que é policial. Então, como é com criança e com mulher no barco, eles ficam tranquilos. Aí contar uma história para vocês, né? Eu cheguei uma vez, fui virar num rio assim, que não conhecia a gente, né? Com a voadeira, a lancha lá. Aí, do que eu virei o rio, aí aquele pessoal não me conhecia. Aí eles olharam eu de longe, desceram correndo, pegaram uma caça, eu acho que era um porco do mato, sei lá, jogaram para dentro da casa, entraram correndo e sumiram. Eu estava indo convidar eles para um culto, né? Eles acharam que era do IBAMA, da polícia, né? Ia prender a caça deles, né? Foi muito engraçado. Aí chamei, ninguém apareceu, né? Foi engraçado eles jogando aquele porco do mato lá para cima. E a família nossa vai, né? E aqui eu tenho 2 histórias muito especiais de bênção para os irmãos, de motivo de oração e de agradecimento. Essa senhora, eu falei dela da outra vez que eu vim, acho que 4 anos atrás, né? Foi um grande desafio. Deus nos conduziu a ela. Já conto o final da história que essa mulher não aceitou a Cristo ainda. Mas ela era uma mulher muito religiosa, que não deixava ninguém pisar na casa dela. Se eu chegasse assim, igual eu estou agora, ela nem deixava entrar, porque sabe que é crente, né? Não gostava de crente. E ela estava construindo, o marido dela construindo uma casa de 3 andares. Foi um ribeirinho construindo uma casa de 3 andares. Aquilo, né, foi eu, o pastor Laércio, a gente desceu lá para conhecer a casa, na verdade, no Rio Muruquara. E a gente desceu lá e chamou, não saiu ninguém. Aí chegou o marido dela de barco, veio, parou assim, a gente ajudou ele a descarregar o barco, as compras. Aí a senhora saiu lá de dentro, dona Angélica. Senhorinha aqui, ó. Aí ela ficou meio desconfiada, né, da gente. Mas a gente estava de bermuda, de chinelo, né? Que lá eu só ando com isso, irmão. A Havaiana, para mim, dura um mês. Estava lá de chinelo e ela... Quem são esses dois? Mas tá bom. Aí começou a conversar com ela, não falamos nada de Bíblia, de nada, irmãos. Fomos conhecer a dona Angélica e o marido dela, seu Manuel. Começamos a conversar, puxar papo com ela. E aí tá bom, ela já... Mas ela não ofereceu café. Essa mulher não gostou da gente. Aí fomos embora, paramos num lugar, o cara falou, vocês foram na... A gente falou, a gente foi na casa da dona Angélica. Que a dona Angélica, ela não deixa crente pisar lá. Mas quem disse que a gente falou que a gente é crente? Não falamos nada, né? Aí no outro dia falou, levar minha esposa, estratégia missionária, levar a esposa junto. Aí minha esposa foi junto, fez um bolo de chocolate. Pronto, aquele bolo que derretia. Não sei nem como ela fez aquele bolo lá, né? De caixinha, mas ficou excelente. Chegando na casa da dona Angélica, dona Angélica, minha esposa, tal. Aí o bolo de chocolate. Aí ela já trouxe um cafezinho. Mas ela ficou na janela, ficou dentro da casa na janela. Aí ela botou o cafezinho pra gente, comeu, conversou. Aí na terceira vez que a gente foi lá, quando a gente chegou, ela já botou o café para fora. Opa, já é amiga nossa, dona Angélica, né? E aí começou a criar amizade, até que ela perguntou um dia para a Cris, vocês são evangélicos, vocês são crentes? A Cris falou, somos, tal. Mas aí a gente já tinha ganhado o coração dela, né, a amizade dela. Mas Deus, eu não sei, não foi a gente que escolheu, vou lá evangelizar a dona Angélica. Né, Deus usou a minha curiosidade de ver uma casa de 3 andares no meio do mato para conhecer a dona Angélica. E hoje a gente vai na casa dela, pude ler a história de Natal inteirinho para ela, sentei lá e falei o que o anjo disse que era Jesus, o que Maria disse quem era Jesus, o que José... Pregamos o evangelho inteiro para ela, né? E ela nos recebe muito bem. Então, eu penso que irmãos, não é a obra do Rafael, é a obra de Deus. Aquela mulher que não gostava que crente pisasse lá, já deixa a gente entrar, já nos dá café. Agora dá café, irmãos, com leite. Leite ninho, irmãos, não é qualquer leite, não. Ela pega o leite ninho assim e coloca para a gente, não, toma café. E a gente tem a liberdade de chegar na casa dela. Então, orem pela dona Angélica, a gente deseja... Do lado da casa dela tem uma capela que ela construiu,
e a capela está abandonada porque nem o padre vai lá, né? Então ela está muito aberta para nos receber o evangelho. E aqui é uma mulher chamada Maria do Carmo, e o filho dela chamado Fábio. Esqueci o nome dos 2 filhos, são mais 3 filhos e o marido dela. Eu esqueci, eu tenho tudo anotado no meu celular, né? Que é tanta gente, nome diferente. Eles são mais criativos que o Raimundo para dar nome, viu, gente? Depois eu vou contando para você o nome deles. Valdiclei, Valdinei, aí vai tudo assim. A Maria do Carmo, a gente desceu nessa mulher, gente, pensa numa casa pobre. Pensa na casa pobre. Quando você vai naquela casa, assim, você fala assim, eu sou milionário. Mas não é só por causa da casa pobre, não. A casa é toda desorganizada. Aí você começa a julgar, né? Que mulher preguiçosa e tal. São pessoas que não têm nada. Não tem, assim, recurso. Não tem o que tirar. Aí eu fui saber, o marido dela apareceu, a gente conheceu o marido dela depois. Uma doença grave nas costas. Pensa, assim, uma escara, uma coisa muito feia nas costas que está há anos, não cura. Então, se ele vai trabalhar, aquilo não pode pegar sol, ele não pode... É um negócio bem difícil. E aí a Cris chegou e a gente estava ali nesse dia. Então, eles têm uma família muito necessitada e espiritualmente também. E a Cris sentou ali e a gente estava começando a conhecer essa família. A Cris começou a pregar o evangelho. Eu fiquei assim, mas Cris, ainda não está na hora de pregar, né, Cris? A gente tem que conhecer mais. Não falei nada não, irmão, só pensei. Mas a Cris começou lá, sentou e começou a falar de Jesus. Falou de Jesus, falou de Jesus. Gente, ela explicou o plano da salvação inteirinho. Por isso que a gente gasta tempo, irmãos. Às vezes é 1 hora e meia numa casa, 2 horas, não tem um tempo. Não dá para deixar a Bíblia, ler a Bíblia aí, né? Aí os 2 aceitaram Jesus, né? Ela e o filho dela, pela glória de Deus, né? Deus é muito bom e misericordioso. Ela tem alguma coisa mental, né? Eu fico assim, porque ela repete o que você fala. Você fala assim, tudo bem, irmãs, aqui está muito quente, né? Está muito quente. Ela repete a última palavra que você fala sempre, né? Ela tem alguma coisinha mental, a gente não sabe o que é. Aí umas 3 semanas depois eu fui lá com um outro missionário. Aí eu cheguei para o missionário, ficou aqui, ficou a Maria do Carmo aqui, e eu não criei muito na aceitar Jesus dela. Olha como é que eu sou, né? Falta de fé, né? E o Fábio estava aqui, o menininho pequeno. E vocês foram, né, Paulo, na casa dessa mulher, né? Aí eu cheguei para o missionário e falei assim, olha, missionário, esse aqui é o Fábio. Fábio, fala para ele que você aceitou Jesus. Aí ele falou, olha, aceitei Jesus, tá? Eu todo contente. E eu não estava ouvindo a Maria do Carmo. E ela estava gritando do outro lado lá, falando assim, eu também aceitei, eu também aceitei. Eu nem ouvi, irmãos, ela falando isso, né? Quando eu saí, o missionário falou assim, olha, a mulher estava doida falando que também aceitou Jesus. Eu falei, nossa, não é verdade? Eu achei que aquela decisão que ela tinha tomado tinha sido só porque o filho aceitou, né? Mas ela tomou aquela decisão mesmo na simplicidade dela, na humildade dela, né? Ela aceitou Jesus. Então, pessoas que depois eu posso mandar o nome para vocês, né? Maria do Carmo, Fábio, Orar, são pessoas que creem em Cristo, são nossos irmãos em Cristo agora, né? Glória a Deus, que precisam crescer no Evangelho. Então, a gente está tentando ir toda semana no Rio, explicar a palavra para eles com muito cuidado e muito carinho, tá bom? Então, orem pela dona Angélica e família, e a dona Maria do Carmo e o Fábio. Aqui foi um dia das crianças que a gente fez no Rio também. Não tinha lugar para fazer o dia das crianças, a gente fez numa casa. Um cara cedeu a casa, né? Olha o espaço da casa, não tem nada, não tem móveis mesmo, a casa é comprida assim. E a gente conseguiu fazer um dia das crianças e o pessoal chegou assim, de barquinho, veio o homem da carona, a gente buscou alguns, né? E foi muito gostoso, né? A gente fez brincadeira, levou até um cenário, um barquinho, contou a história ali do Jesus acalmando o mar. Foi muito gostoso, demos um presentinho, um livrinho para eles, bombonzinho, né? Bombonzinho lá, irmãos, é doce, tá? Bombonzinho no Pará é bala, pirulito, isso que eles chamam de bombom. E bala para eles é bala de revólver, né? Você fala para uma criança, quer uma bala? Ele vai achar que você está oferecendo uma bala de revólver para ele. E foi bênção, graças a Deus pudemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas vieram do Rio Muruquara, para ali, o pai, né, o irmão, o tio, e isso deu abertura. Hoje a gente consegue entrar em todas as casas, a gente consegue visitar, porque eles já sabem quem somos nós, né? E esse é um outro rio que a gente tem trabalhado, chamado Rio do Prato. Orem por eles também, irmãos. Foram irmãos que foram evangelizados, mas ninguém vai discipular eles. São criticados. Porque o seu Raimundo ele é muito assim, assim. Agora pense comigo você, a gente aqui na cidade, que tem um conhecimento bíblico, consegue ler a Bíblia, consegue ler um estudo, né? A gente vem escola dominical, vem culto à noite, e a gente tem nossas lutas, não tem, cristãs, né? A gente luta ainda com nossos pecados. Agora imagine um irmão que não sabe ler, que uma vez por mês vai alguém lá fazer um culto na casa dele. Como uma pessoa dessa vai caminhar no Evangelho? Me explica. É difícil, não é? Se para a gente é difícil caminhar no Evangelho, né? Imagina uma pessoa que não sabe ler
e que vai uma vez por mês, às vezes cada 2 meses. Então, quando eu ia visitar seu Raimundo, eu ficava com o meu coração partido, embora seja uma igreja, mas ninguém estava indo lá, né? A igreja vai, aí eu botei no coração, né? Dá mais ou menos meia hora de voadeira lancha nossa para ir. Então eu saio quarta-feira, 3 horas da tarde, e volto quarta-feira, 6 horas, né? E vou lá com eles, eu estou pregando cronológico com eles. Eu pego uma figura da Bíblia, coloco lá, ensino para eles, e eles estão decorando versículo, irmãos. É uma beleza, você vê o seu Raimundo que não sabe ler, recita versículo. É lindo de ver, né? Um dia, quem sabe, eu gravo, eu não gosto de ficar gravando assim, né? Porque eles se sentem incomodados, né? Mas quem sabe um dia eu ponho uma câmera escondida, né? E consigo passar, né? Mas o seu Raimundo grava versículo. Ele fala errado uma palavra, outra, né? Mas ele grava versículo, porque o filho dele, o neto, fica falando versículo, e ele vai guardando na cabeça dele. E aí depois a gente tem um cafezinho, e outra bênção, esses 2 irmãos aí, Valdiclei e Suelen, acertei o nome, aceitaram Jesus, né? Não foi com apelo meu, a gente está ensinando a Bíblia, e eles entenderam de Deus, a gente teve o privilégio de colher o que outras pessoas plantaram, né? Então também orem pela igreja do Rio do Prato, uma igreja que precisa muito de discipulado. Aqueles irmãos precisam aprender a palavra, agora que são crentes, tá bom? Então esse é o nosso trabalho do Rio do Prato, e essa aqui é a frente do rio, olha que bonito, você sai da igreja, dá de frente com um riozão maravilhoso, e uma floresta lá atrás. Vou botar um videozinho rapidinho, pra você ver como é que o Lucas volta. Olha a criança que não dormiu de tarde, e agora na volta do rio, olha lá. Dormiu sentado. Ele dormiu sentado, irmãos. Lucas! Ei! Filho, Lucas, ei, Lucas! Nego. Ei! Ele chegou em casa. Mas ele não dormiu de tarde, a gente foi para o rio, voltou, ele estava dormindo sentado lá, né? E tem mais um videozinho também, para vocês verem, criarem coragem de andar, não tenham medo de andar de voadeira, isso é uma voadeira. Olha a criança que Opa, não, é esse não, é esse aqui. Gente, estamos aqui no Rio Muruguara. Franzinho, mamãe, Isa e a Coloquinha. Isso aí, gente, vem navegar com a gente. Essa é uma voadeira, irmãos, né? Tem coisa que é para milionário e para missionário, irmãos. Andar de lancha assim é uma benção, você pode andar de graça, é só visitar a gente lá, tá bom? Vamos andar de lancha. Opa. E essa aí é a nossa equipe lá, né? Crisma e Márcia são a fuaense, ela está grávida do Murilo, é uma Márcia que tem um Murilo também. E aí, orem por eles também, são lá de Afuá, aceitaram Jesus, estão firmes, estão começando, são missionários, mas estão aprendendo ainda. Aqui o pastor Marcelo e a família dele são da Paraíba, largou o emprego, ela tinha um negócio de noivas, ela largou tudo, foi para Afuá, sentiu necessidade de preparo, foi para o seminário, ficaram 2 anos num seminário em Curitiba e estão lá de novo. Então esse é um pouquinho do nosso ministério, depois se quiserem saber mais, podem nos procurar, amém? Um desafio, né? Quando você olha tudo isso, mas eu olho para a vida dos apóstolos, eu penso que isso que a gente faz não é nada. O que os apóstolos fizeram, eu olho para o que eu estou fazendo lá e falo, Deus, eu tenho que fazer muito mais. E eu olhando para a vida dos apóstolos, se você quiser abrir lá em Atos, eu fico pensando o que levou eles a doarem suas vidas pela obra missionária. A pregar o evangelho a ponto sabendo que eles iam ser presos, iam morrer, mas estavam lá, pregando o evangelho, enfrentando governadores, enfrentando público, enfrentando todo mundo, né? O que levou eles a sacrificarem pelo evangelho? Então, quando eu preciso de motivo para estar no campo, irmãos, confesso, não é todo dia que a gente acorda lá não, assim, muito feliz, hoje eu vou pregar o evangelho. Às vezes a gente está, um dia que você não quer trabalhar naquele dia, sabe? Nossa, hoje eu estou com raiva. Nossa, Senhor, eu fui lá naquele lugar e ninguém aceitou Jesus. Às vezes a gente está, mas eu tenho que ter meu foco na palavra de Deus. O que me leva a pregar o evangelho? Eu tenho que acordar todos os dias com aquelas crianças maravilhosas, quietinhas, que estão lá no projeto do Oscilar, né? Senhor, por que eu estou aqui pregando o evangelho? Por que eu larguei minha cidade, tão gostoso lá, minha igreja, estou aqui, servindo ao Senhor aqui em Afuá, falta isso, aquilo, mas por quê? E eu tenho que procurar motivos na Bíblia. Não é porque eu amo os ribeirinhos, é porque eu quero ser um missionário, não. Eu tenho que mostrar motivo da palavra de Deus, porque é ela quem não passa. É ela quem permanece para sempre. É a palavra de Deus que me dá motivos verdadeiros. E eu queria olhar aqui para a vida dos apóstolos. Você me acompanhando aí em Atos capítulo 1. Há 3 verdades que levaram esses apóstolos a fazer tudo pela causa do evangelho. Quais são os 3 grandes motivos que levaram esses homens? Por exemplo, você olha Pedro.
um medroso, né? Pedro foge, nega Jesus, tudo. De repente, Pedro está lá, um dos mais corajosos, enfrentando. E tantos outros. O que levou esses homens a saírem pregando o evangelho? Houve uma explosão, a igreja cresceu sobremaneira. Depois que Jesus foi levado aos céus, ficou a igreja ali, e ela cresceu, bum! De repente a igreja começou a se espalhar por toda parte. Por quê? Porque Deus usou esses homens, que eles não eram mais poderosos, menos poderosos que eu e você. Esses homens não tinham mais atributos que eu e vocês, não tinham supercapacidades, não eram super-homem, não tinham poder de flash, não tinha nenhum poder além, pelo contrário, alguns deles fracos, debilitados, problema na fala, problema na vista, problema... E o que levou esses homens? Então acompanha comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Quem achou, fala amém. Está dizendo assim, Lucas, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E a esses também, depois de ter padecido, se apresentou... O que está escrito aí na sua Bíblia? Se apresentou vivo. Irmãos, a primeira verdade que os apóstolos fazem tudo pela causa do Evangelho, que deve levar eu e você a fazer tudo pela causa do Evangelho, é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Continua aqui, como que ele está vivo? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. O que ele fez? Aparecendo-lhe 40 dias, falou-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. 3 provas que Jesus estava vivo, era importante mostrar naquela época para as pessoas que estavam lendo, ou Teófilo, as pessoas que iam ler Atos. A primeira prova é que Jesus apareceu. Olha aí, Jesus estava vivo, apresentou provas incontestáveis e apareceu durante 40 dias. Então não foi o seguinte, não, eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou. Não, eu acho que eu vi ele. Não. Ele apareceu para cerca de 500 pessoas. Ficou durante 40 dias. Não foi assim, nossa, eu acho que eu vi Jesus passando por ali. Ele ficou 40 dias. Então a primeira prova que Jesus estava vivo é que ele apareceu durante 40 dias. Ele apareceu. Mas não só isso, depois fala, e falando. Então não era só alguém que via, né, passava um vulto. Ele falava do reino, falava do que eles tinham que fazer. Jesus, ele apareceu e falava. E não só isso, ele também comeu com eles. Por que isso é importante? Porque o povo daquela época podia pensar que Jesus voltou como um fantasma. Fantasma não come, né? Não, ele comeu também. Tocaram nele. Então isso era importante. Para aquelas pessoas, eles creram. Então o impacto que teve de Jesus estar vivo na vida dos apóstolos foi o que fez eles fazerem tudo pela causa do evangelho. Creram que Jesus estava vivo. Versículo 11. E lhe perguntavam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Então a primeira verdade é que Jesus está vivo e ele vai voltar. Irmãos, por que isso é importante para mim e para você? Muitas vezes a gente vive a nossa vida como se Jesus não estivesse vivo. Como se ele não estivesse lá no céu olhando para a gente. Talvez Jesus, ele mas está na igreja, sentadinho lá, esperando eu ir lá louvar. Irmãos, quando a gente passa a viver a vida, entendendo que Jesus está vivo e está conosco todos os dias, nossa vida é diferente. Conta-se a história de um homem, né, que chegou de manhã lá na devocional dele, todo concentrado, orou, Senhor Jesus, vem passar o dia comigo. Aí, de repente, batem na porta, ele abre lá Jesus, né, com aquele vestidão, né, de barba, né, igualzinho do filme Jesus, né, de chapinha assim, né. Aí chega Jesus lá, quem é você? Jesus, você não orou para passar o dia com você? Não, entra Jesus. Aí entra Jesus lá na casa dele, tal, e conversa, diz como é que tá o pessoal lá no céu, tal, aquele papo todo. De repente, Jesus, vou no meu quarto rapidinho. Aí ele vai indo para o quarto, Jesus vem atrás. Aí, não, Jesus, no meu quarto não entra não, é porque tem uns pôster lá que você não vai gostar, né, tem umas imagens lá. Fica aqui, Jesus. Aí ele vai aqui, peraí, Jesus, tem que passar um e-mail rapidinho. Jesus vem olhar o computador dele. Não, Jesus, não olha meu computador, tem umas coisas aqui que você não vai gostar. Aí mais à noitinha assim, chega um pessoal, bate na porta dele, e chega, cara, vamos para aquela festa, aquela balada lá. Aí Jesus, eu vou ali rapidinho e já volto, fica no sofá aí. Quando ele vai sair, Jesus quer ir com ele. Aí, não, Jesus, esse lugar que você está querendo, que eu vou, você não pode estar lá, né? É muito bom para pessoas igual você e tal, né? Irmãos,
às vezes a gente age da mesma forma. Eu e você agimos como se Jesus não estivesse vivo. A gente vive nosso dia a dia, no trabalho, na escola. Eu vivo lá em Afoá, às vezes tem dia que eu esqueço que Jesus está vivo. Eu vivo o meu dia. O que eu vou fazer hoje no meu dia? Meu dia de folga hoje, né? E a gente precisa entender que Jesus está vivo. Isso fez toda a diferença na vida dos apóstolos. Porque eles não estavam pregando de um Deus morto. Eles não estavam pregando uma religião. Irmãos, quando a gente evangeliza lá nos Ribeirinhos, a gente não está apresentando uma religião. Saia da religião A, venha para a religião B que você vai ser mais feliz. Essa religião promete isso, mas a nossa, não, irmãos, a gente não está apresentando uma outra religião melhor para eles. A gente apresenta Jesus Cristo vivo. É uma pessoa que se relaciona com eles. Então a Maria do Carmo, o Fábio, eles podem se relacionar com Jesus na casinha deles que não tem luz, não tem nada, não tem mesa, não tem banco, não tem nada, só tem rede. Eles podem se relacionar porque Jesus está vivo. O Rafael sai de lá, mas Jesus pode ficar lá com eles, é isso que a gente fala para eles. Irmãos, essa verdade, Jesus está vivo, tem que estar presente na sua vida. Porque quando você vai pensar, vou ficar no meu computador aqui, peraí, Jesus está vivo do meu lado, eu vou fazer isso que eu estou fazendo, eu vou investir meus recursos, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, mas é para receber Jesus, é para fazer os planos de Jesus, é para mostrar Jesus para as pessoas. Eu tenho um carro maior, cabe mais pessoas, para eu dar mais carona, para poder apresentar Jesus para mais pessoas. Agora tem uma voadeira lá, né? Antes eu tinha uma rabetinha, né? Que acabou com as minhas costas, né? Agora tem uma voadeira, eu vou ficar desfilando de lanche. Não, você tem uma voadeira lá, que é da MEAP, mas é para usar para Jesus. Porque Ele está vivo, Ele vai com a gente. Irmãos, quando a gente passa a viver dessa forma, como os apóstolos, peraí, Jesus está vivo. Eu tenho que apresentar Ele para as pessoas no meu trabalho. Eu tenho que apresentar para eles, para os indígenas, para os quilombolas, que são dos segmentos menos evangelizados, para os surdos. Como vocês têm apresentado aí, né, no asilo, aí nos lugares que vocês estão indo, eu estou achando bênção. Por quê? Porque Ele está vivo. Irmãos, a grande verdade, a gente não vai lá para melhorar a vida do ribeirinho. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Eu não vou lá para dar uma casa melhor para o ribeirinho. Porque ele está vivendo, ele vive naquela casa. Eu estou lá para mostrar Jesus que está vivo. Se Jesus vai fazer a casa dele ficar melhor, amém. Jesus pode abençoar ele, né? Pode ter mais comida e tudo mais. A gente também faz isso, mas a gente leva Jesus junto. Então, irmãos, como é que está Jesus na sua vida? Ele está vivo para você? Você acorda todo dia, quando você vai embora, você leva Jesus no seu carro e vive com Ele durante a semana? Você apresenta Jesus para as outras pessoas? Ou você tem vergonha? Fica aí, Jesus, que esse lugar você não pode ir. Jesus, fica para cá que aqui eu não posso. Esse meu amigo não precisa de você, Jesus. Está vendo esse meu amigo aqui? Ele não precisa te conhecer. Está vendo os ribeirinhos lá? Eles não precisam conhecer Jesus. A segunda verdade, irmãos, Atos 1, capítulo 8. Atos 1, capítulo 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Né? Só esse versículo dá para a gente falar 1 hora dele, mas eu vou falar rápido. Interessante que, por que os apóstolos faziam tudo pela causa do Evangelho? Porque eles tinham o que eles tinham? O Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Espera aí, apóstolos. Ainda não sai evangelizando, não. Vocês vão receber o Espírito Santo. E aí você vai olhar em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. E eles começam a pregar, falar em várias línguas. Atos 2, versículo 4. Atos 2, 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí vai falando: ora, estavam ali habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que possuía perplexa, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A segunda verdade, irmãos, por que os apóstolos faziam tudo pela causa do Evangelho? É que eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando você olha aqui, a gente tem a ideia que está cheio do Espírito Santo é falar em línguas, fazer curas, é fazer milagres extraordinários. O Espírito Santo pode fazer isso, não estou dizendo que não pode, irmãos, não estou aqui para acessar o poder do Espírito Santo.
Mas interessante que quando aqueles discípulos, eles se encheram do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, e essas línguas aqui não eram línguas estranhas, está no texto. Começaram a falar na língua dos povos. O que aconteceu? Aquela época ali do Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, os judeus todos iam para Jerusalém para adorar a Deus. Então via judeus dos medos, dos persas, judeus de vários lugares, como se viesse judeus dos Estados Unidos, da China, do Japão, tudo aqui em Jacareí, exemplo. Então quando eles estavam naquele lugar em Jerusalém, os apóstolos começaram a falar do evangelho, de quem era Jesus e tudo mais. Aquele cara era um chinês, estava lá, e começa um cara a pregar em chinês para ele. O outro era medo e persa, começaram a falar na língua dos medos do persa. O outro era da Arábia, começava a falar. Então as pessoas começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. Porque o Espírito Santo deu poder para eles, não era de mostrar poder, eu sou mais santo que todo mundo, mas tiveram o poder de ser testemunha. Se puder voltar a Atos 1:8 aqui, pode ser. O poder que os apóstolos tinham aqui era de ser testemunha. Esse é o poder que o Espírito Santo dá para o crente. Se Paulo curou, Pedro curou, sempre eles curavam, e não era eles o poder, é em nome de Jesus, é Jesus seja glorificado. E hoje no mundo gospel, não, é o pastor fulano de tal que tem poder que cura. Tem um lá que é o bispo fulano de tal que ora e Deus atende. Eu falei, nossa, que bom, né? Essa é a ligação direta, só ele que ora e Deus atende, esse é o slogan dele. Como se eu não pudesse orar e Deus atender. E aqui, Atos 1:8, né? Receberão poder, o Espírito Santo descer sobre nós. Irmãos, Efésios 1:13 fala que nós somos, a gente ouve a palavra, a gente crê na palavra, a gente é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar no crente a partir do momento que aceitou Jesus. Então, meu irmão, se você aceitou a Cristo na sua vida, neste momento você tem o Espírito Santo. Amém? Nesse momento você tem o mesmo poder, dinamis, né? O poder que está em Atos 1:8, o mesmo poder dos apóstolos. Eu tenho o mesmo poder dos apóstolos. Se Deus quiser usar a minha vida para curar um ribeirinho, amém. A gente ora lá, irmão. Chega lá, o cara está todo doente, eu oro, e se Deus quiser, cura. Né? Mas o que eu estou ali é para ser testemunha, pregar sobre Cristo, mostrar o Evangelho. E vocês também, irmãos. Nós todos aqui temos esse poder para ser uma testemunha, pregar do Evangelho. E por isso que os apóstolos iam até onde iam, porque eles tinham o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente pode apagar o Espírito. Apagar não significa extinguir, né? Mas a gente tem tantas preocupações da vida que a gente coloca, que a gente não deixa o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. A gente vive tanto pensando no mundo de hoje, no que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que cuidar, que são preocupações diárias, e aí a gente não deixa espaço para o Espírito Santo manifestar poder na nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando a Cris pregou para Maria do Carmo lá, não era a sabedoria da Cris, todo o conhecimento do seminário dela que estava fluindo naquele momento. Era o Espírito Santo que estava falando aquelas pessoas tão simples, que não sabem ler. E como é que eu vou ensinar para essa pessoa o Evangelho se ele nem sabe ler? E Deus usou a vida da Cris para ministrar e aquela mulher com sua dificuldade mental e aquele menino de 12, 13 anos aceitar Jesus. Por quê? É o poder do Espírito Santo, irmãos, que todos nós temos. E Jesus quer usar. O Espírito Santo quer se manifestar na sua vida dessa forma. Ouse no seu trabalho de falar do Evangelho. Ouse na rua, ouse a evangelizar no ônibus. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida para ministrar a sua família, ministrar. A gente gasta tanto tempo, às vezes, discutindo na internet, né? Quando teve questão de política, a gente gasta horas. Mas deixa Deus usar você para mandar uma mensagem de salvação. E, irmãos, o Espírito Santo não dava um Deus te ama só, não. Não é só um Deus, Jesus te ama. Na verdade, quando os apóstolos iam pregar, eles apontavam o pecado das pessoas. Né? Eles mostravam que Cristo era a solução, mostravam da ira de Deus, e a gente tem medo, eu também tenho medo, né, de falar das pessoas, você falar da ira de Deus sobre as pessoas que não têm Cristo, a gente tem medo, não é verdade? Porque a gente vai magoar as pessoas, mas a gente precisa deixar o Espírito Santo agir, a gente precisa deixar o Espírito Santo fluir em nossas vidas, a gente precisa crer que Ele está lá, e dar espaço para Ele, orar, jejuar, o que for, né? Procurar encher do Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra. Essa é a segunda verdade. A primeira verdade para os apóstolos era que Jesus está vivo. A segunda verdade é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, Pedro largou a pesca dele no momento que deu mais lucro.
Quando Jesus, né, deu muito lucro, ele largou tudo aquilo de novo, porque ele estava pescando, deixou de ser pescador, depois voltou a pescar de novo, e foi maravilhoso. Terceira verdade. Atos, acompanha comigo aí, Atos 2, versículo 11. Atos 2, versículo 11. Diz assim: tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então todo aquele povo que estava lá reunido com os apóstolos falando em língua e tal, ouviram uma mensagem. Qual foi essa mensagem? Olha aí no final do versículo 11. Qual foi essa mensagem? Qual foi? Qual foi? Na sua está maravilha? O meu está grandezas. As maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. A palavra a palavra aí da ideia de magnitude, de excelência, de esplendor, de maravilhoso, de coisa linda, wonderful, né? Sei lá assim que fala, né? As coisas maravilhosas de Deus. A terceira verdade, irmãos. Primeiro, aqueles apóstolos sabiam que Jesus estava vivo, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles viveram para falar sobre as grandezas de Deus, não da dele. O que motivava eles, irmãos, era falar da obra de Deus. Falar do que Deus fez por eles. Eu sou o Paulo, né? Eu sou o melhor explanador, aqui venham aqui. Não, nenhum momento. Convém que ele cresça e eu diminua. Tem um cara que vem cantar aqui, né? Convém que ele cresça e eu diminua, não tem? Alguns domingos, irmãos, que a gente consegue, a gente assiste o culto, a gente fica muito feliz. Estar aqui presente é muito melhor, né? Mas sei que tem um homem que eu não conheço, né? Que canta essa música aí, né? Que eu cresça e diminua, né? É isso. Os apóstolos, por que levou eles a levar o evangelho? Não é porque eles estavam falando de uma melhor matéria, uma melhor religião, uma melhor eles queriam ganhar mais dinheiro, como é hoje no mundo gospel, né? As pessoas querem ganhar mais dinheiro. Porque eles queriam falar sobre o quê? As maravilhas de Deus. Eles morreram, a maioria deles, tirando João, se eu não me engano, morreram por causa do evangelho, porque estavam falando o quê? As maravilhas de Deus. Irmão, se eu estou falando de mim, olha, eu sou o melhor jogador de futebol que existe. Aí chega um cara e fala assim, cara, se você falar isso de novo, eu vou te matar. Não, eu sou o pior jogador, que é isso, né? O Remo é o melhor time do Brasil de futebol. Aí chega um cara com um revólver assim, não, cara, o Remo é uma porcaria, um time lá nem da terceira divisão, né? Agora, aqueles caras não negaram Jesus por nada. Por quê? Eles sabiam que Jesus estava vivo, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles estavam ali para falar das grandezas de Deus. O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida, irmãos? O que motiva o nosso coração dia a dia? O que sai da minha boca e da sua boca? Sai as grandezas de Deus da sua boca? Você comunica as grandezas de Deus no seu trabalho? Você comunica as grandezas de Deus? Você não está falando de você, irmão. Você pode falar, Deus mudou minha vida e tal, mas quando a gente testemunha, a gente fala assim, Deus é maravilhoso. Ele me tirou desse jeito que eu estava lamaçal de pecado e me trouxe para cá, sabe por quê? Porque agora eu sou um crente bonzinho, minha família está bem. Não, por causa que Deus é maravilhoso, Ele é grande. Jesus morreu por mim, morreu por você. As grandezas de Deus. Irmãos, a gente pega combustível e aquela voadeira bebe muito combustível, não tem noção de quanto que bebe, e a gente vai e chega lá, e não é para falar do Rafael, não é para falar do TBB, é para falar da MEAP. A gente chega numa casinha lá longe, porque eu quero falar das grandezas de Deus, é só isso que me motiva, irmãos. E isso tem que motivar você também. Quando vocês ofertam para missões, vocês estão ofertando para pessoas que querem falar das grandezas de Deus, lugares onde Deus não é adorado. 10.000 comunidades ribeirinhas sem a presença de um evangélico ou de uma igreja. Ou seja, naquele lugar, a grandeza de Deus não é manifesta, não é falada. Por isso que a gente vai, é para falar das grandezas de Deus. Bom, são essas 3 verdades que eu queria deixar com vocês hoje. Que a palavra de Deus, a vida dos apóstolos, possam motivar a minha vida e a sua vida. Por quê? Jesus está vivo. Eu tenho o Espírito Santo. E eu devo viver para falar as grandezas de Deus. Você possa essa semana, irmão, ser desafiado a falar para uma pessoa sobre as grandezas de Deus. A criação dEle, a misericórdia dEle. Está chegando o Natal, aproveita. Jesus Cristo que veio, a grandeza de Deus, que morreu
para salvar, que deu a vida por ele, ressuscitou, está vivo. Então aproveite para falar das grandezas de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, graças te damos pela tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, a olhar para a vida dos apóstolos com muito temor. Saber que o Senhor estava ali com eles. Pai querido, nos ajuda, Pai, a viver a cada dia da nossa vida, crendo, entendendo e pensando que Jesus está vivo do nosso lado. Pai querido, obrigado porque o Espírito Santo habita em nossa vida, Pai, que Ele possa fazer manifesto, ó, Pai, a cada dia na vida de cada um de nós aqui, ó, Pai, nos dá a oportunidade essa semana de falar de Jesus para alguém, para um vizinho, um parente, alguém que for, Pai, que o Espírito Santo possa fluir em nós, através da nossa boca, das nossas ações, do amor ao próximo, mas também de falar do Evangelho, ser uma testemunha de Cristo, ó, Pai. Pai querido, nos ajuda, ó Pai, cada dia, pensar nas grandezas que o Senhor fez em nossa vida e comunicar essas grandezas para aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Continua nos guiando, continua nos capacitando a cada dia, ó Pai. E é no nome poderoso de Jesus Cristo que oramos e agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.